Eu já fui esquecida antes, já fui ignorada, empurrada, deixada para trás como se meu corpo não tivesse peso suficiente para merecer permanência. Por isso, naquele dia, quando ela se aproximou de mim com o cheiro de alguém que tenta ser firme, mas carrega rachaduras invisíveis, eu não estranhei o impulso de olhar para ela com uma pergunta silenciosa. Não era uma pergunta sobre abrigo, era sobre destino. Esses fios que ninguém vê, mas que às vezes encostam na gente como um aviso. Ela se ajoelhou na minha frente com cuidado, como quem não quer assustar algo frágil, mesmo sem saber se fragilidade era o que eu carregava. Eu não me mexi, não por medo, mas porque havia algo no jeito dela respirar que fazia meu peito reconhecer um território que eu nunca tinha pisado. Foi ali, naquele espaço minúsculo entre o ar que ela soltou e o ar que eu puxei, que algo em mim se realinhou sem pedir permissão. Ela achou que estava me avaliando, tentando entender a minha história pelos meus olhos, mas eu é que estava observando a história dela pelas mãos tremidas, pelos joelhos marcados, pelo cheiro de casa que tentava se firmar em torno dela. E quanto mais eu observava, mais clara ficava a sensação. Eu não estava sendo escolhida. Eu é que estava escolhendo. Quando ela estendeu a mão, eu não recuei. Foi estranho, meu corpo sempre foi treinado a evitar toques inesperados, ruídos rápidos, impulsos humanos, mas a mão dela não veio como uma promessa, veio como uma pergunta. E eu me aproximei devagar, não para ser levada, mas para ver se ela ainda tinha espaço para sentir algum que chega sem fazer barulho. E naquele instante, antes mesmo de ela me erguer, antes de qualquer caixa de transporte, antes de qualquer assinatura ou documento, eu percebi algo que ela só descobriria muito tempo depois. Não foi ela que me adotou naquele dia. Fui eu que encontrei alguém que precisava ser adotada. Eu costumo acreditar que todo encontro verdadeiro começa antes do toque, antes da palavra, antes até do primeiro olhar. Começa quando duas fragilidades se reconhecem, mesmo sem entender o motivo. Naquele dia, enquanto minha futura humana falava com alguém ao telefone usando um tom firme que não combinava com o jeito que ela segurava as próprias mãos, eu percebi que ela também estava tentando parecer mais inteira do que realmente estava. E talvez tenha sido isso que aproximou nossas dores antes mesmo dos nossos corpos. Quando ela finalmente se abaixou para me ver direito, eu sentia que algo nela tentava esconder um tipo de cansaço antigo, desses que não aparecem no rosto, mas ficam guardados entre as costelas, onde ninguém olha. Eu não estava procurando uma casa, eu nunca procurei. Casas são paredes, tetos, barulhos que vêm sem aviso. O que eu queria, mesmo sem admitir, era um lugar onde meu medo não precisasse se justificar o tempo todo. E naquele instante, enquanto ela me observava como quem busca um motivo para confiar numa desconhecida, eu senti que talvez ela estivesse procurando a mesma coisa. Se você está me ouvindo agora, antes de continuar a história, faz uma coisa por mim. Deixa seu like, se inscreve no canal e me conta nos comentários de que cidade você está assistindo. Eu gosto de imaginar que existem humanos e gatos ouvindo minhas histórias de cantos diferentes do mundo, todos tentando, à sua maneira, entender por que alguns encontros mudam tudo. E agora que você está aqui comigo, posso te contar com calma o que realmente aconteceu naquele dia? Porque, embora ela ache que foi o momento em que decidiu me levar, a verdade é bem mais silenciosa e muito mais profunda. Foi o dia em que eu entendi que a dor dela e a minha falavam a mesma língua, e por isso eu decidi ficar. Ela ainda não sabia, mas eu estava observando cada detalhe do seu corpo, não para medir perigo, como eu sempre fiz, mas para entender se havia espaço para mim naquele mundo apertado que ela carregava dentro do peito. Alguns humanos parecem grandes por fora, mas tremem por dentro como janelas mal encaixadas. E ela era uma dessas. Sua respiração tinha intervalos longos demais, como se estivesse tentando convencer o ar a ficar. Havia algo de quebrado e bonito ao mesmo tempo, na forma como ela tocava o chão com os joelhos,
como se pedisse desculpa sem voz por invadir meu espaço. Eu fiquei parada, imóvel, não por medo, e sim porque queria memorizar aquele instante. Existe um momento em que você percebe que a história que está prestes a viver não se parece com nenhuma outra. No meu caso, começou com o jeito hesitante que ela estendeu a mão. Não era uma mão de quem se sente no controle. Era uma mão de alguém que tenta oferecer segurança enquanto esconde a própria insegurança atrás de um sorriso pequeno. Eu senti um pedaço do meu peito esquentar, como se algo dentro de mim, que sempre preferiu o silêncio, tivesse dito: escuta isso. Quando eu avancei um passo, só um, ela prendeu a respiração. Não era medo, era esperança. Esperança embaraçada, quase infantil, desses sentimentos que os humanos fingem não sentir mais. Ela queria que eu aceitasse aquela mão, mas tinha medo de quebrar o encanto se chegasse perto demais. E, por um momento, nossas vulnerabilidades ficaram ali, penduradas no ar, se encarando como duas sombras que finalmente se reconhecem. O primeiro toque não aconteceu de verdade. Minha cabeça não chegou a encostar na palma dela. Mas houve um instante, minúsculo, quase invisível, em que o ar entre nós duas pareceu se dobrar. A gente se encontrou naquele espaço vazio, onde não existiam traumas, nem medos, nem a memória de tudo que já tinha me feito recuar de mãos humanas antes. Por um segundo, esqueci a fome antiga. Ela esqueceu a solidão que tentava disfarçar. Ficamos só nós duas, dividindo um silêncio que, pela primeira vez, não doía. Ela murmurou alguma coisa, um nome talvez, mas não consegui entender. O que eu entendi foi o tremor leve no canto da boca dela, como se quisesse sorrir, mas estivesse ensaiando ainda. Humanos têm essa mania de acreditar que são eles que salvam os animais. Acham que estão oferecendo abrigo, comida, segurança. Mas tem um tipo de solidão que só um coração silencioso como o meu consegue perceber. E eu senti isso nela. Era uma solidão funda, não barulhenta. Daquelas que não pedem ajuda, mas vibram de um jeito que quem já sofreu reconhece. Eu dei mais um passo, lento. Meu corpo inteiro prestava atenção. Não em ela me pegar, mas em como ela reagia ao meu movimento. E a reação dela foi tão pequena, tão sincera, tão humana, que senti meu medo se encolher só um pouco. Ela não tentou me agarrar, nem insistiu, apenas esperou. Essa espera foi o que me desmontou, porque ninguém nunca esperou por mim assim. Ninguém nunca respeitou o tempo do meu coração até que ele quisesse avançar. E foi ali, sem que ela percebesse, que eu fiz minha escolha. Não porque ela fosse perfeita, não porque eu confiasse totalmente, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, alguém me ofereceu um espaço onde o silêncio não era punição, era convite. Um lugar onde eu podia existir devagar, sem precisar me explicar. E eu, uma gata que já fugiu de tanta coisa, dei meu primeiro passo para dentro de uma história que seria nossa. Depois daquele primeiro silêncio compartilhado, algo mudou no ar ao redor dela. Como se de repente a forma como ela respirava tivesse ficado mais leve, ou talvez eu tenha reparado mais de perto no peso que a acompanhava. O que sei é que enquanto ela conversava com a funcionária do abrigo, sua voz tentava soar organizada, prática, decidida. Mas eu percebia a fenda sutil que surgia toda vez que ela desviava o olhar. Uma tristeza quieta, dessas que encara o chão para não encarar a própria história. E foi nesse intervalo do olhar que entendi. Ela não veio me buscar. Ela veio fugir de alguma coisa. Humanos acham que escondem bem suas dores. Eles entregam comida, ajeitam o cabelo, ensaiam sorrisos, tudo para convencer o mundo de que estão firmes. Mas há cheiros que não mentem. O dela tinha notas de cansaço emocional,
noites mal dormidas, um tipo de saudade que não se confessa. Eu aproximei meu nariz dela não por curiosidade, mas porque senti que seu peito guardava algo que eu já conhecia. A sensação de não pertencer a lugar nenhum, mesmo estando cercada de gente. Ela assinava papéis com pressa, mas não era pressa de ir embora. Era como se quisesse terminar tudo antes que mudasse de ideia. Eu observava suas mãos. Pequenas fissuras na pele, uma marca no pulso, um resquício de tinta que indicava que talvez ela escrevesse mais do que falasse. Isso me fez perceber que ali na minha frente estava alguém que aprendeu a suportar o mundo em silêncio, muito antes de aprender a pedir ajuda. Quando a funcionária perguntou se ela tinha certeza sobre a adoção, houve um microsegundo em que sua garganta travou. Ela sorriu, disse sim, mas sua nuca entregou. A pele arrepiou. Não de medo de mim, mas de medo de falhar comigo. Foi nesse exato momento que senti um calor subir pelo meu corpo. Não um calor de medo, nem de alerta, mas um calor de reconhecimento. Como se meu instinto dissesse, ela foi ferida por alguém que devia cuidar dela. Ela finalmente me pegou no colo. Não daquele jeito desajeitado que muitos humanos fazem, tentando ajustar braços sem entender o nosso corpo. Ela me ergueu devagar, como quem não quer interromper um sonho. Eu podia sentir o coração dela na minha barriga, e ao contrário do que eu esperava, ele não batia rápido de ansiedade. Batia irregular, como alguém tentando reencontrar um ritmo perdido. Eu encostei a cabeça no peito dela não por submissão, mas porque queria ouvir aquela música falha mais de perto. Chamam esse momento de adoção, mas para mim ele teve outro nome: confirmação. Não de que eu seria amada, isso sempre foi incerto, mas de que ela precisava que alguém enfim a olhasse sem pressa. Humanos colecionam fragmentos emocionais como se fossem capazes de guardá-los para sempre. Eu senti os dela estalarem no ar, frágeis, precisando ser acolhidos. As pessoas do abrigo só viram uma mulher abraçando uma gata. Eu vi uma humana que segurava em mim a chance de respirar sem fingir força. E foi então que percebi a verdade que moldaria a nossa história. Eu não estava indo para uma casa. Eu estava indo para uma humana que, mesmo tentando parecer inteira, carregava rachaduras tão parecidas com as minhas que não havia como ignorar. Ela achou que estava me oferecendo um lar, mas foi naquele instante, entre o seu coração desalinhado e o meu, que entendi eu estava aceitando a missão silenciosa de cuidar dela antes que ela percebesse que precisava ser cuidada. O carro dela não era novo. O banco tinha fios soltos num canto. O cheiro era uma mistura de café esquecido e algum perfume antigo que ela já não usava mais. Mas havia algo naquele ambiente apertado que me fez entender mais sobre ela do que todos os minutos no abrigo. Ela me colocou na caixa de transporte com um cuidado estranho. Não aquele cuidado exagerado e trêmulo de quem tem medo de machucar, mas um cuidado respeitoso. Como quem sabe que não se deve tocar feridas sem permissão. A caixa estava aberta, presa só por um fecho mole. Eu poderia empurrar com a cabeça e sair. Ela não percebeu o que eu notei. Ou talvez tenha deixado assim de propósito. Liberdade é o teste que poucos humanos oferecem. Quando ela deu a partida no carro, o motor engasgou antes de pegar. E por um instante ela se encolheu como se esperasse que algo desse errado com ela, como se estivesse acostumada com isso. Mas quando o carro finalmente vibrou e se estabilizou, ela soltou um suspiro tão profundo que fez meus bigodes tremerem. Não era um suspiro de alívio, era um suspiro de alguém que segura tantas coisas por tanto tempo que o corpo encontra microinstantes para desmoronar sem ninguém perceber, exceto que eu percebi. Eu me mantive deitada, mas meus olhos seguiam cada gesto dela. A mão esquerda no volante, firme demais, a direita escondida no colo, mexendo no tecido da calça como quem tenta evitar que o próprio pensamento escorra. Ela olhava a estrada, mas sua mente estava longe. Eu sei porque o reflexo dela na janela não me encarava.
encarava um lugar dentro dela mesma que devia doer. E naquela imagem perdida, eu vi o tipo de humano que não pede ajuda, mas deixa pistas involuntárias para quem sabe observar. A certa altura, ela começou a falar. Não comigo, nem com ninguém, apenas falando. Palavras soltas sobre como tudo ia dar certo, sobre não errar dessa vez, sobre cuidar direito. Palavras quebradas, sincopadas, que não eram promessas para mim, eram promessas para ela mesma. Era como ouvir um coração tentando se lembrar de como se é amado. Eu fechei os olhos não por medo, mas porque queria absorver aquele som. Há dores humanas que soam como chuva fina, constantes, profundas e impossíveis de ignorar. Um buraco na rua fez o carro tremer. Ela pediu desculpa para mim. Desculpa, como se tivesse me causado algum mal irreparável. A delicadeza daquela reação fez algo no meu peito correr para um lugar que eu nunca tinha alcançado antes. Animais como eu reconhecem quando um humano carrega culpa demais, culpa por coisas que nunca deveriam ter sido colocadas nas costas deles. E quando ela sussurrou, eu prometo que vai ser diferente, algo em mim entendeu que aquela promessa não era feita a mim, era feita a alguém que falhou com ela. Pouco depois ela desligou o rádio. Talvez porque tivesse cansada do barulho do mundo, talvez porque meu silêncio tivesse dito mais do que qualquer música poderia dizer. Foi nesse instante, nesse vazio sonoro, que percebi que o espaço entre nós estava ficando confortável. Ela não me olhava pelo retrovisor com aquela ansiedade humana de será que o animal gosta de mim? Ela apenas dirigia. E eu, pela primeira vez em muito tempo, apenas existia sem medo de existir. E enquanto o carro deslizava pela rua estreita que levava à casa bela, algo dentro de mim finalmente se ajeitou. Eu não sabia como seria o futuro, não sabia se conseguiria confiar, dormir ao lado dela, entender seus ruídos, decifrar seus silêncios. Mas naquela viagem curta e enorme ao mesmo tempo, eu soube que eu estava indo para o único lugar onde o meu instinto não gritava para fugir. E isso, para alguém como eu, era quase o mesmo que sentir segurança. Quando a porta da casa dela se abriu, foi como se um novo silêncio se espalhasse pelo ar. Não era um silêncio vazio, desses que moram em lugares que nunca tiveram vida. Era um silêncio marcado, cheio de pequenas memórias que eu não sabia decifrar. A primeira coisa que senti foi o cheiro. Café que secou antes de ser bebido, um livro aberto a tempo demais, a marca discreta de velas que ela acendeu e deixou apagar sem testemunho. Era um lar que tentava ser casa, mas que ainda não tinha alguém para aquecê-lo. Eu fui colocada no chão e não dei nenhum passo, não por medo, mas porque estava tentando entender o que aquele espaço carregava. Ela entrou atrás de mim e fechou a porta com um cuidado demais. Humanos que já ouviram portas batendo no passado costumam fechá-las como quem não quer acordar lembranças. Ela respirou fundo, como se estivesse mostrando, agora sem o abrigo por perto, sua verdadeira forma. Alguém cansada, mas tentando ser boa. Ela se ajoelhou novamente, dessa vez sem esconder a exaustão que escorria pelos olhos, e eu percebi, o motivo de eu ter escolhido ficar era maior do que eu imaginava. Eu avancei devagar, minhas patas tocaram o chão frio da sala e cada passo parecia traduzir um pedaço da história dela. O tapete fino, comprado com intenção, mas negligenciado, a xícara com marca de batom esquecida no canto, como todos os cafés que ela nunca termina, a manta sobre o sofá, dobrada de um jeito que diz, ninguém divide esse espaço comigo. Ela não me mostrou a casa, ela me mostrou sua solidão sem perceber, e eu, acostumada a farejar medo e abandono, senti ali algo que ria do contrário, uma necessidade de ser vista. Quando cheguei perto do sofá, senti o cheiro dela impregnado no tecido, não só o perfume, mas os dias difíceis, o suor do nervosismo, o sal de lágrimas que talvez nunca tenham chegado a cair.
Eu toquei o tecido com o focinho e sem querer imaginei quanto tempo ela passou ali, sentindo falta de algo que não sabia nomear. Humanos sempre procuram respostas grandes, mas às vezes tudo o que eles precisam é que alguém escute o que eles não conseguem dizer. Ela me observava com uma expressão que misturava medo e esperança. Não medo de mim, medo de não ser suficiente, medo de que eu fugisse, medo de me perder como perdeu outras coisas antes. E quando ela chamou meu nome, um nome que ainda nem era oficialmente meu, sua voz saiu quebrada, como se estivesse usando palavras depois de muito tempo em silêncio emocional. Eu virei a cabeça e ela sorriu, um sorriso tão pequeno, tão tímido, tão verdadeiro, que fez o ar da sala mudar de temperatura. A casa não era grande, mas era daquelas que guardam as histórias pelas esquinas. Uma pilha de livros na mesa que ela não terminou, fotos guardadas tão a fundo que nem estavam mais à vista, objetos deslocados como lembranças que ela tentou reorganizar e desistiu no meio. E ainda assim, havia algo ali para mim. Não conforto imediato, não segurança garantida, mas a sensação de que eu poderia, pela primeira vez, pertencer sem precisar me encolher. Ela então se aproximou, devagar, talvez temendo assustar tanto a mim quanto a si mesma. E quando sentou no chão, cruzando as pernas e deixando os braços apoiados nos joelhos, algo dentro de mim entendeu que aquele momento era definitivo. A casa estava incompleta. Ela estava incompleta. E eu também. Mas juntas havia a possibilidade rara de completar o que faltava, não com perfeição, mas com presença. E foi ali, naquela sala silenciosa, que tive certeza. Eu não tinha ganhado uma humana. Eu tinha encontrado alguém que, sem saber, me esperava havia muito tempo. Horas depois, quando o sol já tocava o chão da sala num tom âmbar, ela se deitou ao meu lado como quem se rende a algo que não sabe explicar. Não tentou me pegar, não tentou me envolver, não tentou me convencer. Apenas ficou ali, dividindo o mesmo espaço, como se estivesse aprendendo a existir comigo no ritmo que meu corpo aceitava. E foi nesse silêncio compartilhado, tão delicado que parecia respirar sozinho, que entendi. Ela não precisava de uma gata, ela precisava de alguém que ouvisse o que sua voz escondia. E eu sempre fui boa em ouvir o que não é dito. Quando ela finalmente adormeceu, com a mão estendida entre nós como uma ponte sutil, eu encostei meu focinho na ponta dos seus dedos, devagar, para não quebrar o encanto. Não foi um gesto de afeto, foi reconhecimento, gratidão silenciosa. Foi o momento em que percebi que eu, uma gata marcada por tantos silêncios, tinha encontrado uma humana que não me apressava, não me apertava, não me preenchia com expectativas. Ela só me deixava ser. E isso, para alguém como eu, é mais raro que qualquer abrigo, mais raro que qualquer promessa. E antes de fechar meus olhos, senti uma certeza tranquila se ajeitar dentro do meu peito. Eu tinha adotado minha humana, e talvez, pela primeira vez na vida dela, alguém tinha escolhido ficar. Mas, humanos, essa história que vocês acabaram de ouvir, ela não é um conto de fadas, é um resgate que deu certo. E a verdade é que existem milhares de gatinhos por aí que não encontraram o seu silêncio, que não encontraram a sua humana, e que ainda estão esperando por uma chance de escolher alguém. Se você se emocionou com a minha história e quer garantir que mais encontros como o meu tenham um final feliz, considere se juntar à nossa missão. Cada padrinho, cada madrinha, cada centavo de apoio garante ração, vacinas e um cobertor quente para um amigo que está aprendendo a confiar novamente. O link para ser padrinho-madrinha e para conhecer nossos amiguinhos está bem aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Sua ajuda não é um pedido, é um investimento em um final feliz. E antes de ir embora,
Deixa eu te avisar um segredo. No próximo episódio, eu conto sobre o dia em que quase escapei. Não porque eu quisesse ir embora, mas porque algo dentro de mim, algo antigo, profundo, me puxou para fora antes que eu entendesse o que realmente significava ficar. Se você quiser entender por que meu corpo correu enquanto meu coração gritava para voltar, então fica aqui comigo. O próximo vídeo começa exatamente onde essa história termina.